Seja 3, 2, 1. Seja bem-vindo para mais um super episódio do MetaCast. O episódio hoje está incrível, com muito conteúdo, com muitos insights, com uma super mega convidada, multitalentosa, empresária, escritora, cantora, abrindo novos negócios. Gente, é um prazer conversar hoje com nossa super convidada, Uliana. Oiê! Hello, gente! Prazer, meu amigo. Muito obrigada pelo convite, viu? Tô muito feliz de estar aqui. Tava vendo a constelação de convidados que você trouxe aqui. Eu já tava pensando, que dia vai ser o meu dia? É uma honra estar aqui na mesa. Quase que não dá certo, né, gente? Você sabe, os bastidores. Aconteceu uma confusão de agenda, quase não Quem bate vê certo. o close não vê os corre, né? Como diz a história. É correria, né? Correria. Mas, Uliana, de verdade, obrigado pela disponibilidade, por estar compartilhando seu conhecimento, sua jornada, inspirando muitas mulheres, tá? Muito obrigada. Queria dizer que eu acompanho seu trabalho há um certo tempo e sou seu fã. Vejo que você tem impactado muitas mulheres com eventos, com seu livro, com sua jornada, sua energia boa, tá? Muito obrigada. Eu sempre tive esse ímpeto de empreender. Só que aí, depois de um tempo, quando as pessoas começavam a perguntar: o que você está fazendo? Como que você está fazendo? Né? Me dá uma dica. Eu comecei a entender que podia ser para mais gente, podia ser maior, que na verdade é uma missão, né? E, enfim, eu não sei se você acredita, mas e não me levem a mal quando eu falo um negócio desse, assim, mas assim, eu sinto que tem uma parada, sabe? Que eu tenho uma missão, que não é só por mim, pela minha família, sabe? Que eu posso ajudar muita gente e a minha jornada inspira, a minha jornada ajuda com o direcionamento. Então, eu não pode consigo guardar só para si, é tanta energia, tanta coisa boa. Eu falo muito nas palestras que tudo começa em você, mas não pode terminar em você. Precisa transbordar em outras pessoas, porque muitas pessoas se inspiram em você. Você aí de casa, mesmo que você não saiba. Por um insight que você faz, uma palavra, às vezes muda uma vida. Eu tenho certeza que muitas vidas foram transformadas através das palestras, dos contatos, através de simples da sua ação. Poxa, é possível, tá? Queria começar aqui, Uli, com a primeira pergunta, falando sobre como você se define. Quem é Uliana? Cara, já começa com uma filosófica, né? Pois é. Cara, eu sou feita de amor e música. Eu gosto muito dessa definição, assim. A música tá comigo desde a infância. Eu sou cantora profissional desde os 12 anos de idade. Eu cantei profissionalmente em muitas bandas. Aqui em Alagoas, na Bahia. Eu fiz back pra muita gente grande, assim. Fiz profissional, então chegou a cantar meio sendo profissional. Trio elétrico, palco grande, festivais. Eu fiz back pra muita gente, bandas grandes produtoras da Bahia. Artista que você já cantou? Cara, eu já fiz back pra Psirico, já fiz back pra Duas Medidas, né? Que é o Lincoln que tá por aí. Tem KT, que virou uma grande amiga, virou mentoranda hoje, né? Que era da Voa 2. Eu trabalhei com a Penta Eventos, que é uma produtora grande lá da Bahia. Enfim, eu já fiz com muita gente. Assim, tem outros nomes, tipo Cicinho de Assis, que é um cara que não é tão conhecido do grande público, mas ele foi sanfoneiro de Gilberto Gil durante muitos anos. A gente tem imagens de Gil ajoelhado, beijando as mãos dele, assim. O cara é um grande sanfoneiro. E eu fiz algumas turnês com ele. Então, eu já cantei de quase tudo. Eu cantei uma banda de country muito conhecida na Bahia também, chamada Mustangs, que eu fui vocalista da banda. Aqui em Maceió eu cantei na Quatro Estações, que era uma banda de baile, foi a primeira banda que eu cantei profissionalmente aos 13 anos. E a gente fazia casamento, baile de formatura, e a gente começava assim, tipo... Você se inspirou inicialmente se enxergou como um talento artístico. Eu tinha certeza que eu ia ser a Ivete Sangalo, entendeu? Só que a vaga dela tava ocupada. Tava ocupada, né? E é difícil. Entendeu, meu amigo? Então, assim, mas eu gosto de cantar axé, isso é uma outra coisa, assim, eu gosto de cantar axé. E, inclusive, hoje, nas palestras, eu entro cantando, eu canto poeira, eu entro cantando poeira e tal. E é muito engraçado. E na palestra eu até conto que
era uma menina que sonhava em ser cantora, eu achava que o palco, pra mim, representava isso, era música. E a gente começava o baile, tipo, Rei Canifer. Pararará, pararararará. E aí terminava no Não me abandone, não me desespere, porque eu não posso ficar sem você. Aí, a minha vida era isso aí, né? E... Até quantos anos? Você nasceu onde? Vamos lá. Cara, eu nasci em Salvador, eu sou de Salvador. Soteropolitana. Soteropolitana. Mas a família da minha mãe é toda de Alagoas e o meu pai é baiano, né? A família do meu pai é baiana. E quando eu tinha uns 7 para 8 anos, a minha mãe decidiu vir tomar, né, conta da mãe dela, que já tava bem velhinha e tal. E aí a gente veio pra morar na casa da minha avó, eu, minha mãe e meu irmão. E aí eu, assim, eu sempre soube que eu era artista, né? A alma de artista. E com o passar dos anos, eu engravidei aos 15 do meu primeiro namorado, na minha primeira vez. Que sorte, hein? Né, querido? E aí, Raniel apareceu na minha vida, meu anjo da guarda. E aí eu disse, cara, eu não posso arriscar uma parada tão incerta que não depende só de mim. Porque a música tem muitos fatores. Não é uma carreira que depende absolutamente de você. Então, eu comecei eu já estudava, obviamente, né? Mas não parei os estudos. Decidi estudar administração. Só que ali, com 15, 16 anos, eu sempre fui muito desenrolada. Durante a semana eu trabalhava no varejo, né? E com 12 anos eu já estava na minha primeira experiência no varejo. E ali sempre foi essa onda, né? O varejo e a música, né? A venda e a música, a venda e a música. Foi esse paralelo a minha vida inteira. Aí eu estudei administração, fiz MBA, né? Especialização em marketing, MBA em Executive Coaching. Isso em Salvador? Não, minha vida sempre foi lá e cá, cara. Era uma parte aqui, um ano aqui, 2 anos lá. Você fez aonde? Eu comecei lá e terminei aqui. Terminou aqui em qual? Na UNIT. Na UNIT. Eu sou egresso da UNIT. E tive a honra de abrir o evento agora, né, como uma palestrante, uma autora, né, egressa da faculdade. Eu abri Eu tava lá anteontem, palestrando para os egressos, o semestre 2023 para os alunos também. Muito bom. E é muito legal esse reconhecimento, né, de onde você saiu e tal. É muito bacana. Então, sempre foi esse paralelo entre a música, a arte e o mundo corporativo, né? Fiz toda a minha jornada acadêmica, né, até o MBA, né, até após, fiz um MBA em Executive Coaching, mas já ali em paralelo no final... Você já sabia que coaching... De onde surgiu essa pegada? Eu quero cortar um corte aí, porque eu sei que você é coach, que você trabalhou muito tempo com coaching. Fui treinadora, eu formei coach muito coaches, tempo. Cara, é muito legal. Para muitas pessoas que não acreditam aí do outro lado do que é coach, do poder dessa terminologia, queria que você explicasse o que é o coaching e de que forma ela impacta os negócios. É engraçado, porque quando eu trouxe a primeira formação em coaching para Maceió em 2015, e a linha metodológica que eu seguia no coaching era liderança, gestão e empreendedorismo. Era coaching para negócio, business coaching. Eu sempre trabalhei business coaching. Apesar da gente conhecer as outras linhas, entender e estudar, mas eu sempre fui focada na grana, né? No money. Então, sempre foi essa onda. Negócios. E aí eu trouxe a primeira formação em coaching aqui para Maceió em 2015, e em parceria com a Escola da Bahia. E aí a gente contratava uma assessoria de imprensa, eu ia pra TV para falar do curso, mas eu passava mais tempo explicando o que era coaching, né? Porque era tudo mato, ninguém sabia o que era isso. E aí era muito engraçado, eu vou contar uma história hilária. A gente colocava um outdoor, coach para líderes empreendedores, e aí ligava a gente assim e dizia assim, é aquele negócio de sex shop? Mentira! É aquele negócio das bolinhas de sex shop, tipo, confundindo com pompoá e tal. Era muita loucura. E aí, bom, voltando à sua pergunta. Coaching é uma metodologia de desenvolvimento humano. Assim como várias outras metodologias existentes no mundo hoje. O coaching, ele se apropria de ferramentas
usadas em várias linhas metodológicas para ajudar você a se desenvolver em uma determinada habilidade ou setor da sua vida. Então, eu como coach, como business coach, eu tenho um MBA em Executive Coach, mas o meu Master Coach eu fiz com o cara que inventou o coach, né? Que no mundo dizem que é o Timothy Galway, o cara do The Inner Game of Tennis. Então, eu fiz a minha formação direto com ele, pessoalmente com ele. Foi muito massa. E em 2016, isso. E assim, hoje ele não ministra mais, né? Ele já tinha 85 anos quando eu estudei com ele, né? Hoje ele não ministra mais. Tá vivo ainda? Tá vivo. Maravilhoso, inclusive. E aí, o Timothy, ele sempre falava assim, ó, não tem essa parada de, vou me formar em coaching para ser coaching. Não, existe, eu tenho habilidades e vou ajudar outro ser humano que precisa de mobilidade. O coaching, ele é essa parada de mobilidade, de transição. Então, eu preciso me tornar um líder melhor. Então, qual é a habilidade que você precisa desenvolver que você ainda não tem no seu pool de ferramenta? Então, o coach, o treinador, ele vai te ajudar a desenvolver essa habilidade. Então, quando eu começava um processo com um empresário, na verdade, eu atendi muito mais mulheres do que homens na minha jornada, por isso o livro. Quando eu começava um processo com uma empresária, a primeira coisa que eu perguntava, por que eu tô aqui? Né? O que você espera de mim? Segunda coisa, o que você espera de você? Onde é que você quer chegar? Qual é o seu ponto B? O que é que você quer fazer? E aí a gente criava um plano de desenvolvimento individual. Ó, eu quero desenvolver essa habilidade, essa, e a gente criava um plano ao longo do tempo, onde a gente ia criando estratégias e exercícios para desenvolver aquela habilidade. Ações mensuráveis, né? Então assim, para mim, coaching é um exercício prático de autodesenvolvimento. Então, não é conversa, não é terapia, não é eu sentar aqui e dizer, tá, me fale mais sobre isso. Não é sobre conversa, é sobre prática, é sobre ação, é sobre... Tá, você já sabe o problema, você já sabe a solução. O que você vai fazer sobre isso? Então, é sobre futuro, não é sobre traumas passados. Exatamente. E muita gente desvirtualiza o coaching para, vou resolver problemas pessoais, traumas de pai, mãe, ressignificar. É porque tem muita gente que avacalhou a profissão aí, né, querido? Porque tem muita gente aí falando um monte de bosta sobre coaching, falando que um monte de coisa é coaching que não tem nada a ver. E aí, pronto, virou esse negócio aí. Virou uma salada. Virou essa merda aí que as pessoas não querem mais nem ouvir falar. Mas que no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, de onde essa metodologia veio, é extremamente respeitada no mundo corporativo. Né? Existem comissões e treinadores dentro das empresas para os grandes executivos. Então, eu tive acesso a esses treinamentos e a essas metodologias. E aí, o que aconteceu? Quando eu já estava empreendendo... Isso aí já deu um pulo. Terminou a faculdade, fez a faculdade, começou na Bahia... Eu comecei a empreender, eu estava empreendendo... o quê? Aí você me perguntou de onde veio a história do coaching. Eu tenho um mestre que foi meu desorientador na faculdade aqui na UNIT, Sérgio Ascioli, que ele foi a primeira pessoa que falou sobre coaching na sala de aula, assim, en passant. E aí eu perguntei no intervalo, cara, me fala mais disso. Ele disse, cara, não é pra você agora, não. Tipo, não é pro seu bico agora, foca na graduação, entendeu? E foi? Não, mas no sentido de, calma, tem muita coisa antes de você chegar nesse lugar. E Sérgio é um grande mestre, um grande amigo até hoje. E ele foi a pessoa que me deu esse primeiro start. E aí eu tava eu tinha 3 quiosques de livros infantis na Bahia, em shoppings diferentes. Aqueles de shopping? De shopping, de livro barato. Não de livro barato, tinha muita livro. O meu stand não era de feira, era um stand de livros infantis. Era bem direcionado, eu ficava em Alameda de Grife, era bem posicionado, assim, era bem diferente. E de onde surgiu essa ideia de ter livro? Por quê? Porque, na verdade, eu fui para essa rede como gerente. Certo. E aí me veio a proposta de eu me tornar dona do negócio. E o mundo de papelaria, de livraria já me encantava muito, eu sempre gostei muito. E aí eles fizeram uma proposta indecente, inclusive eu conto da palestra. Tipo, chegaram pra mim e disseram, Liana, você tem 2 opções. A primeira, você fica disponível pro mercado e leva seus direitos trabalhistas e tá desempregada. Vulgo, tá desempregada. E a segunda você assume
3 aluguéis de shopping. Uma folha de pagamento com 15 funcionários. Vários boletos para poder reabastecer o estoque dos quiosques. Um estoque encalhado, que é só o que tá ficando aqui. Tipo assim, era um negócio para todo mundo sair correndo, dizer, me dá aqui meu dinheiro que eu vou embora, fica com a tua bomba. Mas aí, eu sempre pergunto, o que vocês acham que eu fiz? Aí tem sempre gente que diz assim, não, você não aceitou. E aí, por conta do livro, tem sempre gente que diz assim, não, você virou a dona do negócio. E aí, realmente, de fato, eu aceitei a proposta. E comecei, eu tive outros pequenos negócios ao longo dos anos, como, não como informal, porque eu acho que eu fui um dos primeiros MEIs do Brasil. Eu tava na faculdade quando disse assim, agora você pode abrir um CNPJ na internet. Eu acho que eu fui um dos primeiros CNPJs MEIs do Brasil. Foi com o meu nome. Foi. Pra fazer o quê? Evento. Eu trabalhei com evento muito tempo, por causa da música e tal, e aí fazia promoção, marketing promocional, panfletagem, pegava minhas colegas de faculdade, tudo, botava pra panfletar, eu ganhava em cima. Você conhecia quem fazia evento e você fazia algum tipo de ação. Então, assim, você mesmo fazia ou contratava mais pessoas? Eu contratava mais gente, botava minhas colegas de faculdade tudo pra trabalhar, comia dinheiro em cima delas, era um negócio louco. Eu tava sempre fazendo alguma coisa, eu tava sempre empreendendo. Mas os quiosques, eles de fato foram o meu primeiro negócio. Eu já peguei uma folha de pagamento com 15 funcionários. Eu já 3 aluguéis de shopping, que não é brincadeira. Nos 3 maiores shoppings de Salvador. Shopping Barra, Salvador Shopping e Passeio Taigara. Então, assim, o passeio ele não é tão grande, mas é um shopping de elite. Então, assim, foi o meu primeiro negócio. Eu entrei como gestora, como gerente de rede, então eu já sabia todo o mecanismo, mas eu falo isso também. É engraçado quando o peso dos boletos estão em cima dos nossos ombros, né? A gente pode até ser gerente, pode até saber como gerir, mas o peso da responsabilidade das contas para pagar ali fazem a gente ganhar um combustível que a gente nem sabia que podia, né? Um turbo, né? Mete turbo ativado. Turbo. Manda tudo ativado. E aí eu tava no meu quiosque uma certa feita, chegou um folder de uma formação para líderes empreendedores em coaching. Aí eu digo, cara, eu acho que agora é minha hora. Acho que agora eu tô... Você lembrou lá no Sérgio? Exatamente. Opa, eu disse, acho que agora é minha hora. Isso foi em 2012. Então, vão fazer 11 anos agora. Nossa. E da minha primeira formação em coaching. Aí ali eu curti. Eu sempre fui muito professoral, sempre gostei de ensinar. Sempre gostei do palco, do microfone. E aí eu digo, cara, eu acho que eu posso fazer isso aqui. E aí eu fui me aproximando. Que escola era essa? Brás Coaching. Brás Coaching. Ah, do Marcos. Não, é do Moisés Ribeiro. Do Moisés. Desculpa, falei Marcos, é Moisés, do Moisés. Isso. E aí eu me aproximei, virei staff, fui me tornando necessária ali, até que eu virei parceira de negócio aqui em Alagoas, e aí trouxe a marca pra cá. E aí a gente começou um processo. Quando foi no final de 2018, a inquietude da empreendedora, né? E a empresa durou quanto tempo, a dos livros? Ah, não, a dos livros fui tocando em paralelo ali. E aí, no final de 2014, 15, eu decidi... E a gente já estava fazendo feira em Praça Central, já não era mais só os quiosquinhos, já tinha feira. Fiz feira aqui no Marcel Shopping. Conseguiu fazer o negócio rodar? Não, cresci pra caramba. Meses, cresceu? Cresci pra caramba. Foi de 2012 a 2015. Então, 3 anos. Cresci muito. E aí chegou um ponto que as consultorias, os cursos de coaching, os trabalhos da educação corporativa estavam me dando mais resultado. Entendi. E estavam aquecendo meu coração. E você gostou? Aí eu fechei os quiosques e... Você fechou ou vendeu? Porque Fechei. Não conseguiu arranjar fazer uma proposta decente para uma outra pessoa? Não, porque nem passou na minha cabeça isso, assim. Porque como eu tinha um processo de comodato com meus antigos chefes e tal, de imóvel, de tudo, aí eu disse, cara, eu fiz um mega saldão num feirão,
me desfiz do resto que eu tinha e decidi realmente fechar, porque a minha empresa já de educação corporativa já estava a léguas, assim, já estava me consumindo demais. Então, eu nem fiz, eu nem cogitei isso. Mas o gostinho do varejo ali ficou durante vários anos ali na minha cabeça e tal. No final de 2018, eu conversei com o Moisés e disse, Moisés, não é mais isso aqui. Eu não sei direito o que é, mas isso aqui não é mais. E aí eu entendi que eu queria construir... Você chegou a ser uma parceira, abrir um CNPJ com ele? Como foi isso? Não, eu era business partner. Eu tinha o meu CNPJ, eu tinha a minha empresa e a Praça de Alagoas era minha. Usava a metodologia dele. Exatamente. Né? Entendi. É que nem Paulo Vieira faz. Isso. Ele abre umas franquias, mas tem a do Paulo Vieira, como é que chama? A Febracis Maceió, então você pode representar ele no estado, fazer os treinamentos dele. E aí, assim, foi meu negócio durante muitos anos. Massa. No final de 2018, aí eu falei pra ele, cara, ó, eu vou continuar nessa onda, mas eu não vou mais fazer formações em coaching. Eu quero criar a minha onda. Foi quando eu criei o Método Foguete. Então, 2019, 2020, 2021, né, durante a pandemia, 2020, 2021, que eu sentei durante a pandemia, a gente foi obrigado, né, essa imersão. Desacelerar, né? E assim, eu converso muito com o Jones, né? Ele vai vir aqui no seu podcast. Jones, meu marido, meu sócio, meu parceiro. E eu falei, Jones, cara, talvez ainda não é essa história do Método Foguete, sabe? Assim, eu fiz grandes turmas. Fez grandes turmas. A gente acelerou negócios. Eu paguei pra você e não fui até hoje, não acredito, lembra? Eu paguei um Eu não acredito que eu tô te devendo, Eduardo. Tá me devendo, gente. Ó, aqui, ó, compromisso. Eu paguei o Método Foguete e não pude ir por conta de trabalho pra você viajar. Disse, ó, em outra turma você faz. Daí ela mudou completamente. Tá vendo daí aí? Adiou, fez por isso que você não pode pagar as coisas e deixar de ir. Entendeu? Não façam isso, não façam isso. Mas aí o que acontece? Mais uma vez a inquietude, assim, aí vem a parada do mentor também, né? Eu fui pra uma mentoria com o Conrado Adolfo, e fui pra algumas, pra várias. Eu sou do Legacy, né? Legacy. Eu sou do Legacy, do Conrado. É top. Eu fiz 8 pesos com ele, é muito bom. Não, o Conrado é fora da curva. Eu digo que ele é um ET, que ele não é daqui, não. Eu chamo ele Conrado, seu louco. Vou marcar ele. Eu vou fazer um nugget desse trecho aqui e vou marcar ele. Peraí, deixa eu ajeitar o cabelo. Eu vou falar de Conrado. Aí eu disse, Conrado me mentorou ao vivo, assim, numa turma de 500 pessoas. E ele disse assim, não é foguete. Não é. Você precisa entender o que é da sua metodologia, da sua expertise, que toque o emocional, porque isso ainda é muito frio, isso ainda é muito número, ferro, aço. Não é sobre isso. Tem um outro lugar. Você tem uma profundidade de conteúdo comportamental muito grande para ficar nessa superficialidade do meta. E aí, em 2020... no final de 2019, eu fui convidada pela Roseli Boschini, da editora Agente, para fazer a imersão dela de autores best-seller. Eu lembro. Que ela me convidou, ela viu minha palestra aqui, a equipe dela viu minha palestra aqui no Tracto, né? E aí ela me convidou para fazer a imersão. Aí quando eu saí de lá, a galera disse assim, não é isso aí que você escreveu aí, não é seu livro não. Exatamente a mesma coisa que o Conrado falava pra mim. Não é isso. Não é sobre isso. Isso ainda é muito pequeno. Não é isso, não é isso. E aí, bom, eu voltei pra casa, me deparei com a pandemia, mas eu também tinha uma lição de casa muito dura pra fazer, que era, não é isso. Mas então, o que é? Né? Você tinha pensado em escrever sobre o que antigamente? Era sobre vendas. Eu achei que a minha onda era vendas, assim. Só que, em que aspecto? Muita gente escreve de vendas. Então, o que eu ia trazer de novo para esse cenário? Entende? Porque escrever... Qual seria o seu tempero, o seu toque, né? Porque escrever uma coisa que é chover no molhado, que já tem muito por aí, não ia fazer muita diferença. Mas o que era meu disso?
Porque até então era uma coxa de retalhos de tudo que eu tinha aprendido, mas não era uma tese minha. Daí eu sentei e peguei estudos de caso dos cases dos últimos 10 anos de mulheres que eu mentorei. E a minha busca nesse estudo era: por que essas mulheres me seguem? O que em mim faz diferença na vida delas? Por que elas escutam os meus conselhos? Por que essas mulheres, de fato, estão vindo buscar comigo? Porque, às vezes, o que mais acontece na vida é a gente compra uma coisa, mas, na verdade, a gente precisa de outra. Então, muitas vezes, nos processos de mentoria, eu olhava para aquela mulher e eu escutava o que ela dizia que ela estava precisando, mas eu entendia que ela não estava... Aquilo que ela estava falando não era exatamente o que ela estava precisando levar. E aí a gente vende o que a pessoa quer comprar e a gente entrega o que a pessoa de fato precisa. E foi exatamente aí que a dona do negócio nasceu. Porque ao longo desses últimos 10 anos mentorando mulheres, eu entendi que tinha um processo de tentativa e erro que eu já tinha passado milhares de vezes por isso. Inclusive, tem um outro podcast de São Paulo que, cara, viralizou muito isso, que o host me perguntou: pra quem você escreveu esse livro? Eu disse: pra quem tá cansado de tentativa e erro. Boa. Que era exatamente isso que eu sentia, sabe, Eduardo? Era exatamente isso que era a minha inquietude. E que, pelo fato de eu ter superado essa tentativa e erro, as mulheres vinham buscando isso também. E aí vinham... Aí o que eu mais escuto: por que você me segue? Porque a sua energia é incrível. Porque a sua energia. Essa palavra se repete. E tem uma frase que eu sempre usei, que é: vender energia. E é verdade. Vender energia. E foi quando eu sentei, olhei para tudo aquilo, fiz um baita painel na minha casa, assim, cheio de post-it, onde eu destrinchei tudo aquilo, onde eu entendi quem são essas mulheres, o que elas precisam, o que elas querem, o que elas não aguentam mais, né? Você fez um auto-brainstorming, foi? De tudo que eu já vivi, de tudo que eu já trabalhei. E aí eu comecei a entender, aí dentro da metodologia da Editora Gente, eu comecei a entender que aquilo era a minha tese. Que eu tinha cases, eu tinha estudos de caso, eu tinha um passo a passo de como eu sempre apliquei aquilo, que são 4 fases do método. Então, eu entendi que essas mulheres todas passaram por esse método e, no final, o resultado era sempre o mesmo. Ou seja, eu tinha um método. Porque essa é a definição de método. É quando você faz a mesma estrutura coisa. Sistematizada. E aí, no final, você tem o mesmo resultado. Então, ali eu entendi que a dona do negócio era um método e que ele ajudava a destravar o potencial feminino. E eu estava há muito tempo aplicando aquilo, mas ele ainda não tinha um formato, não tinha um rosto, uma cara, uma embalagem. Vendável, né? E o livro, ele... Tipo assim, ele é a construção disso. E eu sempre falo que a missão do meu livro é muito engraçada. Porque todo mundo acha que... Às vezes você é tratado como empreendedor e às vezes você é tratado como empresário. Tem gente que lhe chama de empresário e tem gente que lhe chama de empreendedor. Vai muito sobre a ótica e o espectro dessa própria pessoa do que é empreendedorismo e do que é empresarial, do que é empresariado. Então, eu falo que o meu livro é para fazer essas mulheres fazerem essa construção de empreendedora até se tornar empresária. Porque quando a gente engrossa o couro, quando a gente afia as habilidades, sabe? É quando a gente afia o feeling, porque a intuição é extremamente importante no processo, só que você não pode cair no conto da intuição, né? Você precisa estar com esse feeling muito apurado para poder você entender direcionamentos. Então, o livro, ele é isso. Então, quem é a Uliana? A Uliana é uma mulher que cansou de tentativa e erro e começou a parar
de brincar de empreender, né? De ficar perdendo, ganhando dinheiro, perdendo. Sabe aquela história do Chicó? Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Cansei disso alguns anos atrás e decidi buscar quais eram as habilidades e o que era que em mim, eu mesma, estava me sabotando, que estava impedindo de que eu conseguisse realmente chegar onde eu queria. Excelente pergunta, era justamente essa pergunta que eu ia fazer. Qual foi, Eliana, os principais viradas de chave, momentos em que nós chamamos de ponto de inflexão que fizeram você enxergar para que você chegasse onde você é hoje, para todas aquelas pessoas, aquelas mulheres, aqueles homens que estão te assistindo, quais foram os principais pontos, parafusos que você precisou ajustar em você e na carreira para você ir para outro nível? O primeiro passo do método é justamente isso. Foi o meu garimpo de autossabotagem, assim. Eu fiz uma coletânea de 9 sabotadores que me atrapalharam durante muito tempo, não só a mim, como eu enxergava isso em um padrão de comportamento nas mulheres, nos homens, enfim, eu falo muito para as mulheres, mas eu comecei a enxergar um padrão de comportamento onde aqueles sabotadores atrapalhavam a mim primeiro, e depois eu comecei a enxergar nos outros, a chegar no resultado que eu desejava. Então, uma das coisas que eu mais escuto é: eu não tenho tempo. Não dá, porque eu faço muita coisa. Realmente, você faz muita coisa. Mas quando você entende o que é prioridade e o que é delegar, muda, né? Você começa a ter tempo. Entender seus sabotadores. Primeiro passo. Exatamente. Próxima etapa. Aí eu comecei a entender que enquanto eu estivesse escondendo os meus principais talentos, por exemplo, a música. Eu achava que a música não cabia no mundo corporativo. Eu achava que a música não entrava nesse game de palestra. Não entra... Quem ia respeitar uma cantora que vinha falar de negócio? Entendeu? Então, eu achava que a música não entrava nesse game. Eu achava que esse talento era para os dias de churrasco da minha casa. Sabe? Aquele hobby seria somente um hobby que não aflorou, não virou negócio, não consigo decolar com isso. Coloquei isso na gaveta mais profunda que eu tinha e achava que isso não era. Inclusive, quem me conhece há muito tempo, que agora me vê dizendo que sou cantora, as pessoas ficam meio assim, porque durante muito tempo eu realmente parecia que tinha sido em outra vida e que isso aqui não cabia mais na vida que eu tenho hoje. E, cara, esse é um dos meus maiores fatores de autoralidade. Essa é uma das coisas que eu sei fazer de melhor na vida. É cantar. Tô vendo. Ó, gente, festas, eventos. Tô com a minha banda aí, viu? Contrato com a agenda aberta pra 2023. 2023. Mas, cara, sem falsa modéstia, essa é uma coisa que eu faço muito bem. Com prazer. E que me inunda a alma, assim, me dá uma energia, me dá uma alegria. Nossa. E eu gosto de ver todo mundo animado, eu gosto de ver todo mundo alegre, eu gosto de tocar fogo na galera. Então, assim, A música tem um poder incrível, né? Tocar nossos corações, guardar lembranças, fixa. Todo mundo tem aquela música especial do namoro, do noivado. E que pega você aqui e remete você lá pra aquele lugar, pra aquela situação, pra aquele dia, enfim. Então, quando eu decidi que eu não ia mais tentar caber no molde e sim fazer com que as pessoas entendessem quem era a verdadeira Eliana, beleza. Eu chamo isso de superpoder. Todo mundo tem um superpoder. E o que acontece? Superpoder. E o que acontece com as empresárias com quem eu trabalho? Os empresários também. Toda vez que eu falo empresárias, vocês leiam aí. Ambos os sexos. Todos os sexos. Todo mundo acha. Todo mundo que tem um baita talento e usa isso ou não no seu negócio, acha que não é tão absurdo assim. Porque pra quem tem um talento, aquilo é muito simples, é muito fácil. Normal, Então, quer reconhecer um talento, quando a pessoa faz uma coisa que é muito complexa, parecer muito simples. Ali ela é talentosa naquilo. E quando você vê alguém fazendo um negócio que é muito complexo, só que ela faz de uma maneira tão simples que parece fácil, é porque ela tem talento naquilo. Então,
eu vejo muitas mulheres que fazem isso e como aquilo é tão simples e faz... Elas fazem com tanta tranquilidade, elas não reconhecem aquilo como talento. Muito. E elas terminam se sabotando e escondendo isso. Partindo do pressuposto que você já sabe qual é o seu principal... Você já desbloqueou seus sabotadores. O superpoder seria... Reconheça a sua essência, explore seus talentos, né? Então, aprender a... Mas como e conectar isso aí no seu negócio? Também é um outro desafio, né? Mas aí é que tá a onda. Porque, assim, no mercado hoje... É muito difícil você ter um fator de diferenciação. Por quê? Porque qualidade é commodity. O melhor equipamento que você puder comprar é commodity. Melhor matéria-prima que você puder comprar, o seu concorrente também vai poder comprar, é commodity. Então, assim, o que ninguém vai conseguir copiar? O que nenhum concorrente vai conseguir copiar? Você. Então, quando, por exemplo, um dos caras que eu mais dou exemplo sobre isso, assim, que eu amo, que eu acho fantástico e que a gente tem o prazer de chamar de amigo, é Careca. O Careca pegou a alegria, o bom humor, aquela personalidade irreverente e espelhou isso no negócio dele, cara. Verdade. E isso virou o fator de diferenciação dele no mercado e que ele consegue se distanciar da concorrência por conta da autoralidade, que ele conseguiu pegar as principais características dele, e eu não estou falando disso porque o nome do negócio dele é Careca, assim como ele. Não, é porque ele pegou características que são muito próprias dele e espelhou na personalidade do negócio. Então, quando a gente pensa em Careca hoje, quando a gente pensa no Sanduba, a gente pensa em cor, energia, alegria, irreverência, a gente pensa nas características do Careca, entende? Então, eu falo sobre isso. Quando você encontra o seu fator, o seu superpoder, você precisa usar ele como um fator de autoralidade no seu negócio. Você precisa espelhar isso no seu negócio. Porque isso sim vai fazer você acelerar resultado, vai fazer você se distanciar da concorrência e, melhor, vai conseguir aumentar a barra de entrada no seu mercado. Entendeu? Então, sabotador, superpoder, como é que você chama? O superpoder, o fator de autoralidade. Fantástico. E aí, a gente vai para o terceiro passo, que é a questão de você entender exatamente quais são as habilidades que você precisa lapidar para você desenvolver e sair do espectro de empreendedor e se tornar empresária, sabe? Então, quando você entende, por exemplo, eu mapeei 9 habilidades. Mas pode ser que para você seja uma outra que não esteja ali. Mas, dentro do padrão de comportamento que eu mapeei, que eu vi ao longo dos últimos 10 anos, essas 9 habilidades são as 9 habilidades que a gente precisa desenvolver. Então, assim, comunicação, networking, processos, é um pool de ferramentas que você tem clareza de quais são as suas deficiências para você ir buscar, né? E não é nem sobre ser expert em todas elas. Não tô falando disso. Eu tô falando de domínio. Você precisa dominar essas ferramentas. Mediano. Exatamente. Você precisa dominar. E a partir do momento que você entende onde é que você realmente é bom, como diria Jobs, foca no que você é bom e delega o resto. Entende? Então, pega a visão do que são essas habilidades e lapida. E no final, no livro, inclusive, eu trago um plano de ação para você pegar o seu superpoder. Gente, para quem não comprou o livro ainda, ó, observa aqui a imagem do livro. Exatamente, tá aqui na tela. Para que vocês que não deixem de comprar, desconto exclusivo aqui, ó. Que lindo. O mais lindo do Brasil. Coisa linda. A dona do negócio. Que dia vai ao ar? Semana que vem? Semana que vem. Na Semana da Mulher, então. Olha, aí, ó, promoção. Tem promoção. A gente tá liberando uma promoção pra todo mundo no link da Amazon, o digital por R$12,90. Sério? É. Gente, incrível, R$12,90 esse livro. Não paga nem o papel, gente. Não, é o digital, tá? É o digital. É a versão pra Kindle. Mas assim, a versão pra Kindle é R$39,90. A gente vai liberar por R$12,90. Tipo assim,
Presente, a oportunidade. Presente Dá para sua mesmo. amiga, para sua mãe, para sua vizinha, para aquela amiga que gosta de empreender, que sempre teve vontade de empreender. E a gente vai ajudar ela aqui, ó, com um passo a passo de como que ela destrava as ferramentas aí para aumentar o potencial criativo, para melhorar a maneira como ela se expressa através do negócio dela, se ela tem um negócio ou não. Então aqui é um manual. O livro é massa, porque muito bom, ele é todo escrevível. É fácil de ler. E várias atividades, várias tarefinhas para que você Isso. reflita e consiga entender, poxa, faz sentido, como é que eu posso desenvolver, né? Exatamente. Fica a O dica, melhor gente. presente que você pode dar para uma mulher no dia 8, agora, essa semana, que é a Semana da Mulher, é a dona do negócio, por favor, pede o físico. Inclusive, se pedir o físico na donadopapel.com.br, que é o nosso site, eu mando autografado, tá? Olha aí, gente. Vou liberar frete grátis para todo mundo. Eita! Vou liberar frete todo, grátis. Gente, do Brasil todo. Olha que incrível, frete grátis e ainda assinado, gente. Ó, o novo negócio agora vai contar um pouquinho rapidamente. Nosso tempo já tá esgotado pra gente, esse novo... fala muita demais, coisa. é muito assunto, gente. Vai falar um pouco desse novo negócio. Temos dois novos novos negócios. O primeiro é a Dona do Papel, que é uma papelaria produtiva. A gente tem o planner da dona do negócio, né? A gente tem agenda, caderno, bloco, tudo personalizado. Você pode fazer com o nome da sua empresa, com a logo da sua empresa. Todo tipo de papelaria produtiva a gente faz lá. Desde caderno para atendimento, né? Controle de caixa, tudo que você precisar. Quem gosta do manual, assim como eu adoro um post-it, uma canetinha. Nosso site, donadopapel.com.br. Entra lá, lindo, tem tudo lá, inclusive meu livro, tá? E o segundo negócio, que essa semana eu tô enlouquecida em auditoria e tudo mais. É um segredo, vou contar aqui pra vocês. Mas a gente tá trazendo uma ótica pro nosso grupo, né? O Grupo Dona é composto de várias empresas. A gente tem a Dona do Papel, a gente tem a Dona do Negócio, que é nossa divisão de treinamentos, palestras e cursos. A gente tem a Intense Web Vendas, que é a nossa consultoria, que a gente acelera negócios, né? Então a gente faz aceleração comercial. A gente tem a Dona Event, que é a nossa empresa de eventos, que faz os nossos eventos e faz eventos de outros experts também. Inclusive, tem alguns experts esse ano aqui que a gente vai fazer imersão, inclusive nesse prédio que a gente tá. E aí agora a gente tá trazendo a Dona do Papel e a Veja Ótica, que é um novo negócio que tá entrando no pool da gente aí, que eu tô contando aqui pra vocês em primeira mão, viu? Uau, gente, legal, ó. Ou seja, vem coisa boa por aí, muita coisa boa. Muitas collabs, vai ter lançamento de grife de óculos da Dona do Negócio, vai ter várias ações, vários produtos. Vai ser aonde? Já tem local? Já no Farol. A primeira loja da gente é no Farol, que ela já era existente, eu tô assumindo a gestão, mas a gente vai expandir. A ideia... legal, hein? Eu tenho colegas óticos, todo mundo fala que a margem é altíssima. É verdade. Um negócio bom, hein, gente? Você acha que eu vou entrar em negócio que não dá dinheiro, menino? Ai, me respeita. Meu irmão mais velho tá no ramo ótico há 25 anos. Já sabe todo know-how pra você. Mas ele empreende na Europa, né? Ele tem 5 óticas em Portugal. E aí, quando surgiu essa oportunidade, eu liguei pra ele. Ele fez, se você não pegar, eu pego no seu lugar. Ótica é massa. Mas é muito engraçado isso dos negócios, porque... a gente tá um hub, né? A gente estão vindo vários negócios. E quando no ano passado eu decidi voltar pro varejo, cara, várias oportunidades começaram a aparecer. Então, eu tenho que ter muito cuidado também, porque... Não dá para abraçar o mundo ao mesmo tempo. Não, você não faz bem. E a nossa agenda de treinamento e palestra para 2023 tá uma loucura. Que delícia. Graças a Deus. Sério? Pela Polo ou fora? Pela Polo, pelo Sebrae. Quem é sendo o seu maior contratante hoje? O Sebrae da Bahia, que a gente aprovou o edital de inovação aberta com a metodologia da Dona do Negócio. E foi? Ai, que legal. A gente aprovou 2 metodologias no inovação aberta.
o WhatsApp Foguete, né, que é uma metodologia própria minha que eu desenvolvi, e a dona do negócio. Então, assim, eu tô com a agenda louca na Bahia e, pronto, segunda-feira eu tô em São Paulo palestrando, dia 6 eu tô em São Paulo, dia 8 eu tô em Brasília, aí vou pra Salvador na outra semana, aí tem Valença, Santo Antônio de Jesus, Chama Vitória da Bahia. Conquista. Você vai pro pessoal da Bahia, é massa demais. E aí, assim, a gente vai ter um super tour com essas duas metodologias que estão aprovadas lá na Bahia. Enfim, e Tá tem bem uma a agenda né? enorme com a Enorme. Apollo Nossa. também. Então, graças a Deus, Fantástico. vamos trabalhar. Gente, fico muito feliz. Ó, gente, então a agenda dessa mulher tá apertadíssima. Então é um prazer ter coletado ela Eita, nessa deixa eu data, falar né? só uma coisa. Fale. Pra quem é de Maceió, que eu sei que sua audiência tem uma daqui. galera muito grande aqui, dia 23 de março, eu vou fazer uma imersão. Eu não sei quando eu vou conseguir fazer isso de novo em Maceió. Olha, estarei lá, hein? A imersão é WhatsApp Foguete, que é só de aceleração comercial. Uou, Automações, novas tecnologias, processos de venda no WhatsApp. imperdível. Dia 23, a gente tem algumas vagas, porque eu quero fazer uma turma pequena para poder acompanhar bem a galera. Eu acho que a gente deve ter coisa de 4, 5 vagas ainda. Então, dia 23 de março, em Maceió, eu vou fazer essa imersão um dia inteiro comigo e o meu time para acelerar o resultado das suas vendas. Uau, ela, Jones, equipe, foguete. Top, viu, gente? Bom, estamos encerrando, gente. Queria que você, Helena, agradecer sua disponibilidade, agradecer mais uma vez. Não deu tempo de falar tudo, é muito assunto. Essa mulher fala demais, realmente. E não fala tudo. E não fala tudo. Mas queria que você pudesse deixar uma mensagem para todos os nossos ouvintes. Eu sempre faço essa pergunta. Não deu tempo de fazer algumas outras que eu costumo fazer, mas se você pudesse falar uma mensagem que tocasse no coração de todas as pessoas no mundo, para as pessoas que querem empreender, aquelas pessoas que estão passando por momentos difíceis, mas acreditam que é capaz. Qual seria a mensagem que você falaria para as pessoas no mundo hoje? Olha, é um clichêzão, assim, sobre acreditar, mas eu queria falar para quem tá aí que eu sei que é muito difícil quando a gente tá com a conta com quase nada, né, perto do zero, ou quando a gente tem muito débito, principalmente como eu tive. Eu cheguei a dever quase 7 dígitos e eu saí de lá. É muito tênue a linha que divide o empresário fracassado, né, do fracasso atual, do empresário de mente fraca. Porque você pode estar hoje numa situação ruim, mas se a sua mente estiver blindada e você tiver a consciência de que do mesmo jeito que você já teve lá em cima, você pode estar embaixo e vice-versa, se você tiver a plena convicção de que do mesmo jeito que você entrou, você pode sair, nenhum fundo do poço vai ser o último lugar onde você vai estar. Porque tem uma grande vantagem em você se sentir no fundo do poço. É porque do fundo não dá para descer mais. Só dá para olhar para cima. Entende? Então, eu ao longo dessa minha vida, dessa minha jornada empreendedora dos últimos 20 anos, eu já me senti lá embaixo várias vezes. Várias vezes. E teve uma quebrança que foi na véspera do meu casamento, que eu quebrei apoteoticamente, quase 7 dígitos, que eu disse, cara, a única coisa que eu tenho de bom na vida agora é o meu marido e a festa de casamento que tá toda armada, que eu ganhei de presente da minha mãe. E eu tinha pesadelos de que eu ia ser presa no altar. De tanto que eu devia. Aí, olha como a mente da gente nos sabota. O meu maior medo era ser presa. E eu achava que eu ia ser presa porque eu devia. E eu não dormia. Eu não comia, eu não conseguia pensar em estratégias, eu não conseguia fazer mais nada, eu paralisei. Até que uma amiga advogada disse assim, por que você tá assim? Aí eu disse, porque eu acho que eu vou ser presa. Aí ela disse, por que você acha que você vai ser presa? Eu disse, porque eu tenho muitas dívidas. Aí ela disse, é pensão alimentícia? Aí eu disse, não. Ela disse, então você não vai presa, amiga. Acaba com isso, vai viver a vida, olha pra frente. Então, gente, do fundo, só dá pra olhar pra cima. Se você tá sentindo que você tá sem saída, que você tá perdido, procura
conversar, não fica fechado, sabe? O empreendedorismo, ele leva a gente muito pra solidão. A gente acha que a gente é autossuficiente, que a gente que tem que resolver nossos problemas, mas não é assim. Então, tocou o sino e eu vou te dizer, olha pra cima, acredita em você e busque conversar, busque mentoria, porque quem tá dentro da garrafa não consegue ler o rótulo. É isso. Isso aí. Então, com essa super frase, com essa super reflexão, eu queria encerrar o Metacast e dizer que, insights poderosos, observe seus autossabotadores. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Observe quem é que está te sabotando. Observe e valorize o seu superpoder. Todos nós somos talentosos em algo e somos capazes de superar esses desafios. Busque mentores e, acima de tudo, acredite em si. E esse momento que você está é passageiro. O melhor está por vir. Pra cima. Um abraço, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.